Olá pessoal, olá a equipe médica aí da Dom Vet, né? Eu vou tentar passar aqui alguns módulos, passar um pouquinho de alguns conceitos, né? Alguma informação relacionada à nutrição, né? Principalmente de cães, eu vou falar um pouquinho de gatos também. O meu programa aqui de gravação, que grava, né? Com os templates, com os slides, não tá dando certo, já tentei várias vezes. Eu costumo dar aula para algumas faculdades, só que é ao vivo, né? Então é direto na plataforma da faculdade. é, e, e aí eu fui tentar gravar e o programa, até que a minha esposa é professora também da aula, não tá dando certo. Então nós vamos fazer essa primeira tentativa, tá? Eu peço por favor que vocês anotem aí. Vamos fazer uma primeira tentativa de um primeiro módulo inicial. Se vocês acharem que tá dando certo, a gente continua. Senão a gente para e tenta depois, de alguma maneira, gravar os templates. Tá? Então assim, a diferença é ficar meu cabeção aqui, vocês ouvindo a minha voz, e a outra seria como se fosse um podcast, né? Vocês não precisam nem olhar minha cara, né? Vocês podem só escutar o som. Eu tô com o microfone aqui, espero que o microfone esteja funcionando bem. E não tem a imagem. Vamos ver se vocês anotando, eu vou falando com calma, vocês vão, né? Como se fosse uma aula sem apresentação de nada por escrito aqui. Pode ser assim? Vamos fazer essa tentativa. Beleza. Bom, pessoal, começando do começo, uma informação que eu sempre gosto de deixar claro. Quando nós pensamos em nutrição, né, de um gato, de um cachorro, nossa, né, do mamífero de uma forma geral, qual a primeira coisa que vem em mente, né? A primeira coisa é assim, quanto, né, de determinados ingredientes, de determinados nutrientes, proteínas, energia, cálcio, fósforo, vitaminas, né? Quanto que esse animal deve comer, né? E aí, obviamente, você já pensa, bom, deve existir uma porcentagem desses ingredientes num alimento completo, né, ou parcial, e dado é tudo muito matemático, né? Dentro dessa porcentagem, o animal vai ingerir uma certa quantidade e aí ele vai, durante as 24 horas, comer tantas miligramas ou tantas gramas desse ou daquele ingrediente. Imaginando que o animal deve, dentro da categoria dele, exemplo, um cachorrinho adulto de 10 quilos, por exemplo, entre 4 e 6 anos, por exemplo, castrado, animal de pequeno porte. Então eu começo a categorizar esse animal e aí eu fico pensando assim, aonde eu encontro esses valores? Como é que eu sei isso? Da onde vem tudo isso? Quem que inventou essa história, por exemplo, dessa categoria animal, né? O quanto ele deve comer, né? Por dia. Então, prestem atenção. Uma coisa é o que o animal está ingerindo no dia ou num período mais longo. Como assim, Aldo? Nós humanos, por exemplo, costumamos, exceto quem está fazendo uma dieta com um nutricionista, nós comemos um tanto quanto errado no seguinte aspecto. E aí vocês já devem ter ouvido falar da história do prato colorido, essa história toda. Então assim, hoje eu comi macarrão, amanhã eu comi muitas folhas, depois eu comi alguma carne e no outro dia, né? Então o que vai acontecer com o meu organismo? Naquele dia, terça-feira, eu não comi uma dieta balanceada, eu comi, alguns ingredientes faltaram, outros sobraram. Mas no outro dia, eu vou tentar consertar isso. Isso está errado? É possível ter saúde assim? Para nós humanos, que existe uma questão social, psicológica, né? Para nós comer a ideia da ração humana, você já deve ter ouvido falar isso, não vingou, né? O pessoal tem dificuldade, por exemplo, com os suplementos, Herbalife da vida, porque é uma coisa muito fora da nossa natureza, que seria a dieta do astronauta, né?
Porque a gente tem o lado social, o lado psicológico, de sabor, de ter uma conotação social, de você estar com a família ali comendo. É um momento que não é só nutrição, tá certo? Então, no nosso caso, no caso de humanos, tá? A ideia é que num período maior, num período, por exemplo, de 10 dias, eu tenha suprido tudo que eu preciso e não tenha exagerado em nada para minha saúde, tá? É o melhor que a gente pode fazer. Porém, no entanto, todavia, todo mundo deve conhecer pessoas e até vocês. Ah, eu tenho intestino preso, eu tenho flatulência, eu tenho dor no estômago, eu já fui no médico, uma hora eu tô feliz, outra hora eu não sei como é que é. Então assim, nós comemos mal quando comparado, por exemplo, a um cachorrinho que come uma ração balanceada certinha, na quantia certa todos os dias, tá? Então eles estão melhores do que a gente nesse aspecto, tá? E uma outra coisa importante que eu quero explicar, tomar cuidado para não bagunçar, quero tentar ser bem didático em módulos shortzinho, curtos, para vocês entenderem bem, tá? Ou melhor, eu consegui explicar isso certinho para vocês, tá certo? Então assim, vamos lá. Nós, voltando aqui, no caso humano, nós precisamos disso para poder conciliar essas coisas e não ficar faltando ou não ficar sobrando muita coisa, tá? Porém, o nosso intestino, a nossa biota intestinal fica bagunçada. Por quê? Eu costumo dar o exemplo de um jardim, né? Então você quer um jardim com as flores todas organizadinhas, bonitinhas, sem nenhuma tiririca, né? Nenhuma erva daninha, sei lá, alguma coisa, para o teu jardim ficar bonito. Então você tem que semear esse jardim com as plantinhas bonitas que você quer. E você precisa cultivar, você precisa adubar essas plantinhas com o nutriente adequado para que elas fiquem sempre bonitas ali, né? E não tenha nenhuma plantinha invasora. No intestino dos mamíferos é a mesma coisa. Porém, quando você altera muito a dieta, você falta comida, falta substrato para as determinadas bactérias que ali viviam, né? Então elas acabam morrendo e outras aparecem. Então nessa mudança, bactérias oportunistas que estão de plantão ali de olho, super abafadas, super pequenininhas, super mortinhas, vamos dizer assim, acabam, né, principalmente numa queda de resistência, aparecendo, e aí surge uma série de doenças, não só as doenças gastrointestinais, mas várias outras doenças. Vocês, como clínicos, sabem isso muito mais do que eu, tá? Então, uma coisa interessante, vocês também já devem ter ouvido falar assim, o pessoal lá da Indonésia vive 200 anos, né? Eles vivem mais que a gente porque eles só comem peixe e tal, então por isso que eles têm mais saúde e tal. Não é o crédito aí, não é só a questão, o peixe realmente é um alimento nobre, muito interessante, tem algumas vantagens, é rico em ômega 3, tem algumas coisas se for peixe de água fria, tá? A gente tem esse dado também, eu comer tilápia aqui é dar com pau. Tilápia não tem nada de ômega 3, são traços, você vai ganhar outras coisas, tem muito fósforo e tudo mais, mas se você está comendo tilápia por conta de ômega 3, você está perdendo seu tempo, né? O atum, por exemplo, é rico em ômega 3, a sardinha é rica em ômega 3 e o salmão, diga de passagem, tem que tomar cuidado, porque o salmão criado em cativeiro não tem ômega 3. A não ser que ele coma uma ração enriquecida com ômega 3, não são todas que são enriquecidas com ômega 3, a maioria não é, né? Então, uma coisa é o salmão de pesca, o salmão, você comeu um salmão que vive em águas frias, que se alimenta daquele ecossistema ali, então esse salmão, ele realmente tem uma carne rica em ômega 3. Aquele salmão, que a maioria do salmão do Chile, tá certo? Que é criado hoje 85% em cativeiro com ração, ele não tem altos valores de ômega 3, é quase igual uma tilápia. Então se você está gastando dinheiro, está se matando de comer aí salmão, pensando em ômega 3, é mais fácil você comprar a cápsula, né, de uma fonte segura e tomar o seu ômega 3 aí direitinho, tá bom? Mas isso a gente fala depois. Bem, então voltando aqui.
essas pessoas que eu estava dando o exemplo da Indonésia, elas têm mais saúde, não é pelo fato de comer o peixe, mas é pelo fato de comer sempre a mesma coisa. Então gravem isso. Comer sempre a mesma coisa tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Eu vou manter uma biota poderosa no meu intestino, cada vez melhor, porque eu estou sempre comendo a mesma coisa. Vou dar um outro exemplo. O sujeito come arroz, feijão e saladinha e um bife. E às vezes um ovo. Arroz, saladinha, feijão, arroz, feijão, saladinha, bife e um ovo. Essa alimentação, dicas de passagem, é muito bem balanceada. Lógico, se o cara comer um pratão de arroz e uma colherzinha de feijão, não. Mas se ele comer aquela 3, 4 colheres de arroz, 2 colherinhas de feijão, um bife de tamanho pequeno, médio e eventualmente um ovo ou não, e uma saladinha, mesmo que seja uma porção pequena, é com certeza absoluta uma das dietas humanas mais bem balanceadas que a gente possa imaginar com relação a proteína, carboidrato, fibras, tá certo? Vitaminas, minerais. Então, assim, é simples e funciona, tá? Então, o sujeito, durante a semana, ele come isso. Final de semana ele dá se ele não exagerar muito na cerveja, numa carne muito gordurosa, tal, né? Mesmo que ele coma um macarrão no final de semana, que seja, ele está muito bem nutrido e ele vai manter uma biota intestinal muito legal. Essas pessoas, a maioria dessas pessoas tem pouco problema gastrointestinal. Eles têm uma biota e uma saúde intestinal muito interessante. Então fica uma dica para você também com relação aos hábitos alimentares que você faz, como você come, etc. Tá? É uma questão. Então, eu falo isso porque os animais que comem alimentação natural, que eu faço prescrição, eu sempre oriento o tutor. Nós vamos fazer uma dieta balanceada, muito ajustada, muito certinha para aquela condição do animal. Eu vou explicar isso com mais detalhes nesse e em outros módulos, tá? Não está faltando nada, não está sobrando nada na quantia certa para aquele animal depois de certos ajustes, beleza? Tá. Então não tem sentido nenhum estragar a dieta desse animal alterando, tá? Então, quando o tutor começa a dar alimentação natural, quando não faz com o nutricionista, aí já tá bem complicado, né? Eu costumo dizer que a alimentação natural comum, né, comercial, genérica, eu não vejo muito sentido, eu vou explicar por quê. Né? Além dela ser mais cara, ter todo um trabalho, fica mais caro que a ração, só tem sentido se for algo muito específico, muito direcionado para aquele animal, com aquele problema, com aquela circunstância, ou mesmo se for um animal sadio, né? Um animal que estará comendo uma dieta feita para ele de verdade, né? Porque as rações elas atendem um geral, né? A maioria dos cães naquela situação, mas não especificamente. Pode até ser que dê certo, mas assim, para aquele seu cachorrinho, aquele ali naquelas condições, realmente se você quer algo muito específico, né? Costumo dizer, uma nutrição cirúrgica, uma nutrição assim, sabe? Peraí que tá dando um problema aqui. Entrou uma ligação. Não sei se cortou o vídeo, tá, pessoal? Então, eu tô fazendo no celular, às vezes entra ligação. Bom, então vamos lá. O que acontece? Ela é muito mais customizada, ela é muito mais individual para o teu animal. Se você opta por uma dieta genérica, meio que não está tendo muito sentido esse investimento, esse trabalho, esse negócio todo, tá? Que são as dietas de internet ou aquelas dietas que você compra aí nas casas de ração. Hoje você tem aí aquele compartimento ali das dietas naturais em pacotinhos, são muito bem feitinhas e tal, mas eu particularmente acho que não tem muito sentido essa opção comparado à ração, por exemplo, tá? Então, voltando aqui, com relação à alimentação natural, com relação às rações também. Aldo, as rações têm variabilidade ou elas são sempre iguais? Atenção, infelizmente tem, pessoal. Infelizmente tem, eu trabalhei 30 anos na indústria, posso dizer isso, que não tem como não ter. Então nós nutricionistas da indústria, nós temos que cumprir um custo de formulação, aquele custo não pode variar dentro de um range ali, né, que a indústria nos obriga, e nós recebemos os ingredientes, todos um portfólio de ingredientes, devidamente
qualificados, devidamente analisados, com muita segurança. Se fugir às especificações de controle de qualidade, eles são eliminados. Isso é muito sério. As grandes marcas, as indústrias que são confiáveis fazem isso muito bem. A gente pode sim confiar. Lógico que nada é 100%, erros e problemas eventualmente pode acontecer com qualquer um em qualquer situação, mas via de regra isso é muito bem controlado. Porém, os valores, prestem atenção, os valores nutricionais são mantidos conforme o rótulo. Porém, pode sim existir variação no ingrediente. Tanto é que quando você olha na ração, você vai ver lá eventuais substitutos. Tá? O que significa? Por lei, a indústria é obrigada a escrever isso, eventuais substitutos, porque eu posso mudar. Eu posso, por exemplo, tirar o milho, um pouco da fração de milho e colocar um outro ingrediente, um sorgo, um triticale, uma farinha de arroz, por exemplo, farelo de arroz, enfim, eu posso alterar isso, né? Eu posso alterar, por exemplo, se eu estou trabalhando com a soja e com farinhas de carne, ossos, etc. E as próprias farinhas que são oriundas da indústria frigorífica, né? Farinha de carne, ossos, vísceras e tal, elas também sofrem uma variação. O boi é sempre o mesmo, a vaca é sempre o mesmo, mas os lotes têm variação, tá? Não é uma coisa assim tão, como a gente imagina, tão padronizada. Existe, como eu falei, um range de variação permitido, isso é tudo muito analisado, mas os lotes variam. E o nutricionista tem que estar fazendo os ajustes, aumentando, diminuindo as quantias para poder fazer ajuste. E a farinha que ele recebe, mesmo que das mesmas indústrias, por exemplo, vamos dizer, a determinada marca de ração tem um acerto lá, comercial e técnico com alguns fornecedores de alguns frigoríficos e ela recebe os lotes ali das farinhas, tá? Que são analisadas direitinho e tal. Mas dentro desses lotes, mesmo sendo o mesmo abatedouro, existe variação. E essas variações costumam às vezes ser grandes, tá? O nutricionista vai ajustar isso para que os valores nutricionais estejam mantidos, isso é obrigado por lei, está dentro da ética da indústria que trabalha. No entanto, o animalzinho vai receber uma dieta com uma certa variação. Ela é grande? Não, mas ela existe. Alguns animais reagem. São muitos? Não, são bem poucos. Mas existe isso. É importante você, veterinário, saber. O animal está indo muito bem, comendo sempre a mesma ração, bonitinho, de repente ele rejeitou, de repente ele teve umas fezes mole, mas é passageiro, não é nada que precisa medicar, mas ele soltou o intestino e tal. Não chega a ter, por exemplo, algo que vá incomodar, causar uma inflamação, causar vômito, mas isso existe, pessoal, e vocês como clínicos têm que saber isso, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, meu cachorro enjoou dessa ração. Na verdade, não é que ele enjoou, na verdade ele detectou essa diferença, eles são muito bons para isso, eles têm um poder de detecção para detectar isso. O gato nem se fala, o gato é um capítulo à parte, eu vou explicar isso. Isso tudo é muito mais forte no gato, tá? Então, assim, isso pode acontecer. Tem animais, você pega um bulldog inglês, por exemplo, come até pedra, ele não quer nem saber, tá um pouco diferente isso, eu não tô nem aí, eu vou comer. Tem animais, um shih tzu, um animal mais delicadinho, às vezes ele detecta isso e ele rejeita. Então, é importante vocês saberem isso. Tem algo errado e tal. Aí a pessoa já entra numa aflição, por exemplo, de mudar a ração, o que não é muito certo. É importante ela insistir, importante não colocar, eu vou falar isso depois, não ficar colocando coisa na ração, isso é muito ruim, eu vou explicar por quê, tá? Eu vou tentar dar um exemplo, eu não tenho aqui o slide, mas eu vou dar um exemplo principalmente com relação ao cálcio, fósforo, a confusão que a gente faz, o problema que a gente causa quando a gente adiciona coisas na ração, e tem muito tutor, para não dizer a grande maioria, né, que quer que o animal come aquela quantidade de ração ali certinho e naquele momento, e às vezes o cachorro não come, a pessoa fica desesperada, né, tem medo que a formiga vai comer ou que vai estragar e etc, e acaba colocando coisa na ração, o que é totalmente não recomendável, a não ser que você faça um programa com nutricionista, um mix feeding, que eu vou explicar depois, tá certo? Muito bem. Voltando no começo, para a gente já meio que tentar concluir esse primeiro módulo, para ver se as coisas vão funcionar bem, tá?
eu voltei com a primeira questão daquela agonia, daquela preocupação de quem está começando a entender um pouco mais de nutrição. Quanto o meu animal deve comer, qual é a quantidade, e se aquele alimento, seja um alimento natural, um mix feed ou uma ração X ou Y, tem tudo que precisa na devida proporção e dentro depois do que ele vai comer. Como eu falei, é toda uma conta matemática. Só que é uma conta matemática de um monte de coisa, né? São mais de 20 aminoácidos essenciais, fora os outros aminoácidos, um portfólio enorme de vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, né? E aí tem muita coisa, né? Tem a energia, tem as fontes de lipídio, tem os carboidratos e tal, então é bastante coisa. E a gente fica às vezes, ó, como é que eu vou aprender, como é que eu vou saber isso, como é que fica, como que eu identifico se uma ração realmente é legal, como é que eu posso dizer se uma ração é pior ou melhor que a outra, ou se uma ração, por exemplo, ela vale aquilo, né? Não estou falando com relação à idoneidade da marca, porque não tem como a gente saber. E também não vai ter como a gente saber qual é a digestibilidade dessa ração, porque o Ministério da Agricultura não exige que as indústrias coloquem, isso deveria existir, qual é a digestibilidade do alimento. Por quê? Porque dependendo da fonte da minha proteína, ou da fonte do meu carboidrato, principalmente da proteína, eu posso ter uma maior ou uma menor digestibilidade. Aldo, explica melhor isso. Se eu pegar uma farinha de pena, por exemplo, que eu posso comprar farinha de pena, eu posso inclusive colocar farinha de pena na ração. Ô louco, farinha de pena, você tá louco? Eu posso utilizar como uma fonte de fibra, tá? Não de nenhuma absorção, de nenhuma fermentação, para poder formar que seria uma fibra, como se fosse uma fibra sintética, né? De custo bem baixo, que eu posso colocar na ração numa determinada quantidade para formar o complexo de fibra da minha ração. Só que ela vai me dar uma análise bromatológica de alta proteína, porque é proteína, né? Então, só que é uma proteína de absorção zero, tá certo? Então, o que forma a pena, ela é formada de um complexo de aminoácidos e proteínas, porém com uma condição de digestibilidade nenhuma, né? Nem boi consegue, que tem a fermentação ruminal, cavalo, etc., consegue digerir. Peixe também não consegue, só que ela melhora o processo de extrusão, né? Você faz um kibble melhor, mais bonito, ele expande melhor quando você tem um pouquinho dessa fibra. Isso faz mal? Não. Né? Isso é ruim? Não. Mas existe, estou dando um exemplo. Isso aumenta, né? Tem empresas que desconsideram isso, mas tem muitas que não, tá? Então aparece um valor de proteína alto, porém de baixa digestibilidade. A mesma coisa acontece com algumas farinhas. Existem lotes, existem farinhas que têm uma digestibilidade melhor, ora podem ter uma digestibilidade pior. Isso vai variar. O nutricionista ele tem que saber isso para poder regular isso e manter, conforme eu falei, aquele range, aquele espaço entre o que é permitido e o que não é permitido, como se fosse um exame de sangue, né? Que valores, dentro daqueles valores de referência mínimo e máximo, que a coisa tem que ficar. Então é mais ou menos assim que o negócio funciona. Mas vamos voltar de novo. Como que eu resolvo tudo isso? Como é que eu penso tudo isso? Existem algumas bíblias, né? Existem alguns super manuais, né? O FIDIAF, por exemplo, que é todo o compêndio nutricional europeu de todas as maiores e principais indústrias de alimentação de cães e gatos que atuam no mundo, tá? E principalmente na Europa. Então essas empresas elas fazem pesquisa todo ano de uma série de coisas, de digestibilidade, de exigências nutricionais e publicam esses trabalhos, né? Então esses trabalhos eles passam por um crivo, eles passam por uma auditoria, por um corpo técnico mundial, existem representantes do Brasil, do mundo todo, que avaliam esses trabalhos, etc. E isso vai para o FIDIAF. O que é o FIDIAF? É um livro, é um manual. Eu tenho o FIDIAF, você pode adquirir,
tem acho que até uma versão em PDF, em português, tá? Que eu posso depois encaminhar para vocês. Até é bastante razoável de entender, tá? E no FIDIAF vem um resumo por categoria, né? Da espécie animal, cães e gatos, animal jovem, animal sênior, lactação, ingestação, filhote, etc., com os valores que um resumo, né, desses trabalhos todos, tá certo? Que irão dizer quais são as faixas mínimas e máximas. Por exemplo, cálcio, fósforo, vitamina E, preconizam valores limites máximos também, né? Os demais ingredientes, não, né? Existem as referências mínimas, mas não existem as referências máximas. Mas alguns nutrientes, como eu estou dizendo, cálcio, fósforo, a vitamina E, né? E alguns outros nutrientes, eles têm referência máxima, não pode ultrapassar determinados valores, tá certo? Então você tem que respeitar valores mínimos para a categoria e você tem alguns nutrientes que você tem os valores máximos, tá? Por isso que na ração você vê lá cálcio, fósforo mínimo e máximo, tá? Principalmente o cálcio tem o valor máximo, tá? Principalmente adiantando um pouco, porque no caso do cálcio e fósforo, você tem uma relação entre cálcio e fósforo que tem todo sentido fisiológico do animal para saúde, para uma série de coisas, da homeostase desse animal, que isso precisa ser mantido. Eu já ouvi falar que essa relação é de 2:1. Não. Essa relação não deve ultrapassar um valor de 2:1, tá? Exceto se você estiver trabalhando com uma ração renal que você precisa de valores muito diminutos do fósforo e você precisa manter certos valores mínimos de cálcio, então acaba que a relação estoura um pouco em algumas fórmulas, em algumas dietas de animais renais, rações, dietas terapêuticas, tá? Mas via de regra, a relação ideal, a relação perfeita, a relação que a indústria tem dificuldade de fazer porque depende dos ingredientes, né? Depende do que a indústria tem em mãos, né? Então, por exemplo, você vê lá carne, você vê lá uma cenoura, uma beterraba e fala, eu vou comprar essa ração porque tem cenoura e beterraba. Olha, pode até ter, como dizer, produtos, né, similares e subprodutos da indústria, mas assim, uma cenourona bonita, como você vai ali na quitanda comprar, não tem nem como você desidratar e colocar isso numa extrusora e o custo é absurdamente alto, então isso não existe, tá, pessoal? O Ministério devia ter uma lei para que essas propagandas, entre aspas, enganosas não estivessem estampadas no rótulo, na sacaria das rações, que a maior parte das pessoas não sabem, acabam acreditando nisso, principalmente quando existiam as rações coloridas, com corante, a laranjinha é a cenourinha, tá? Uma vez eu vi até uma tutora, coitada, ela tava separando os grãozinhos, né? A ração acho que tinha 4 ou 5 cores, ela tinha o trabalho de separar todas aquelas cores nos potes e depois ela dava. Olha, que tragédia, né? Mas vamos lá. Então, voltando aqui, existem o NRC, existe a Federação Americana, né? Então, existem outros órgãos que também têm as suas bíblias, tá? Elas têm algumas diferenças, mas não são muitas. Eu gosto do FIDIAF, eu sigo o FIDIAF. No meu software de formulação, eu obedeço, eu tenho todas essas opções, eu aperto o botãozinho lá para qual eu vou seguir, né? Mas eu particularmente gosto do FIDIAF, porque eu acho que o FIDIAF é maior, ele é mais atualizado, né? Sempre esse software de formulação, eles vêm com a atualização do FIDIAF, tá? E ele pessoal, uma referência. Eu não vou seguir ele à risca total, mas ele me dá uma referência para ver, eu como nutricionista, se eu não tô enfiando o pé na jaca, se eu não tô extrapolando isso. E as indústrias de rações, a maioria delas também seguem, o FIDIAF, tá? A maioria segue o FIDIAF ou o NRC, um dos dois. São os principais aí, tá? Então,
essa Bíblia vai nos mostrar as duas coisas, quanto esse animal deve comer por dia, e ela também vai mostrar em porcentagem da dieta completa pronta, né? Quanto desses ingredientes devem ter. Isso, pessoal, a gente só consegue fazer com um software de formulação. Então, quando vocês virem aí, né, em clínicas, eu tenho um nutricionista, eu tenho um nutrólogo, mas esse cara não formula, acende a luz vermelha, porque na mão você até faz, mas você vai demorar uma semana para fazer a dieta de um animal. Você não consegue atender 4, 5, 6, 10 cães num dia, tá? Cães e gatos. Então, assim, eu até costumo dizer, né? Toda comparação, fala assim, eu vou fazer uma cirurgia na clínica do fulano. Aí a primeira pergunta hoje, né? Tem um anestesista, quem é? Eu quero fazer uma entrevista, conversar com o anestesista. Fala, bom, então eu vou operar meu cachorro nessa clínica porque eu confio nela, no cirurgião, e eu sei que tem um anestesista, né? Então a gente já, né? O tutor hoje com um pouco mais de orientação, né? Que busca um serviço melhor, ele já vai buscar uma clínica que tem vários especialistas, como é o exemplo da Dom Vet aqui, e que tem, por exemplo, numa intervenção cirúrgica, independente de qual seja, tem ali um anestesista que só vai cuidar daquilo, né? Então a mesma coisa, se eu vou procurar um nutricionista, a primeira pergunta que eu devo fazer não é nem onde ele formou, se ele é bonito ou feio, gordo ou magro, mas enfim, se ele formula ou não. Por isso que nós aqui procuramos entregar para o tutor, além da fórmula, toda a especificação técnica com todos esses nutrientes que o cachorrinho dele vai estar comendo. Se vocês entrarem no nosso sistema da Dom Vet, vocês vão ver que eu mando pro pessoal tudo isso. Eles não vão entender, não tem problema, mas é um documento, é como se fosse um exame que está ali. Se ele fizer uma análise bromatológica da dieta, seja mix feeding ou só alimentação natural, ele vai encontrar aquilo ou até um pouco mais, porque a gente sempre trabalha com uma margem de segurança aí, tá certo? Então, tá tudo muito bem organizadinho ali, tá? Muito bem, para começar a encerrar esse módulo, se não é muita informação, espero que vocês estejam conseguindo anotar, tá? Sem ter os templates, né? O que eu posso fazer depois, isso eu acho que dá para fazer sim, eu posso mandar esses templates do que eu estou falando sem o som, sem a imagem, né? Não sei se isso vai ficar bom, entendeu? Então, juntar isso que vocês estão vendo com alguns slides, né? Dentro do que eu estou falando, ou mesmo um resumo, né? Do que eu estou falando aqui. Mas eu acho que, vamos lá, acho que a gente consegue explicar, eu vou repetindo, tal, certinho para vocês. Bom, então a gente já entendeu isso. Nós entendemos que tem as bíblias, que tem ali, que eu consigo ler aquilo, do mesmo jeito que você aprende a ler um hemograma, um leucograma, você aprende a ler essas tabelas, tá? No começo é duro, no começo dói, a cabeça confunde, principalmente quem tem dificuldade com matemática, dá um nervoso, mas depois aquilo entra na cabeça.